Olá, eu quero conversar com você sobre multiletramento. Você já deve ter aprendido o conceito de letramento, que tem a ver exatamente com a escrita, com a leitura enquanto práticas sociais. Muito bem, mas nós sabemos que, como professores, como alunos, como cidadãos, nós não apenas lidamos com a linguagem verbal, com a linguagem do texto escrito, e nem mesmo apenas com a oralidade, que é uma outra modalidade de linguagem, da própria linguagem verbal. Nós hoje lidamos com diversas linguagens e esse mundo multimediático, esse mundo digital no qual nós vivemos, estamos o tempo inteiro conectados, ele evidencia exatamente isso. Então, mais do que pessoas letradas, nós precisamos de um multiletramento. Isso quer dizer que a sala de aula, o espaço da escola de ensino-aprendizagem, deve ser um espaço que leve os alunos ao multiletramento, a ter competências, a ter habilidades que permitam a leitura de diferentes textos, porque o vídeo é um texto. Este vídeo aqui que você está assistindo, ele é um tipo de texto. O podcast é um outro tipo de texto, com uma outra linguagem. O vídeo do TikTok é um outro tipo de texto também. Quando você assiste a um telejornal em casa, diante da televisão, ali nós temos um outro texto. O texto do cartoon, da charge, o texto da tirinha, o texto das redes sociais. Você tá lá num grupo, por exemplo, no WhatsApp, ou você está num grupo no Facebook, ou no Twitter. Os textos que circulam por essas redes sociais, eles também trabalham com diferentes linguagens. Então vejam, nós precisamos ter competência para trabalhar com essas diferentes formas de leitura, de percepção, de representação da realidade do mundo. Por isso, nós falamos em multiletramento. E os materiais didáticos e os próprios recursos didáticos usados em sala de aula, assim como o trabalho, a atuação do professor, deve levar em conta que a experiência do aluno deve ser uma experiência de multiletramento. Ou seja, ele não apenas deve ser letrado, ter competência em relação à escrita e à leitura, mas ao domínio de todas essas diferentes linguagens. E aí, por isso, quanto mais o professor trouxer para a sala de aula material didático e recursos didáticos que explorem essas diferentes linguagens, diferentes signos, mais oportunidade nosso aluno terá da experiência do multiletramento.